Hoje, em Rompendo o Silêncio, vamos falar em como empreender desde casa. Nossos especialistas nos explicarão os primeiros passos para o sucesso. Já vamos começar! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Rompendo o Silêncio. E hoje trouxemos para vocês um tema muito bacana, importante e assim, lucrativo, né, Valéria? Sim, talvez você esteja aí na sua casa, você já está frustrado com o seu trabalho, você pensa que você poderia lucrar mais com o dom que você tem. Então hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, como empreender de casa. Isso mesmo, empreender desde casa. De repente você até iniciou ou alguma vez já iniciou um trabalho desde casa, mas por falta de informações suficientes de como conduzir realmente essa sua microempresa, você acabou desistindo. Mas saiba que sim, é possível você retornar, é possível você crescer ainda mais desde a sua casa. Vamos trazer aqui várias pessoas profissionais falando, dando dicas, né, de como melhorar esse trabalho desde a sua casa. Não é um trabalho confortável, é um trabalho real, não é? Você tendo a disciplina, mantendo o foco, sim, você vai saber dividir os seus serviços de casa com o seu trabalho ainda sendo dentro de casa. Fiquem ligadinhos conosco, daqui a pouco vamos voltar logo depois dessa matéria e assim vamos dar início logo ao nosso tema de hoje, juntamente com a nossa convidada, né, a Camila, que vai estar falando mais sobre isso. A criatividade, a internet e as necessidades de cada indivíduo têm levado muitos a iniciar seus negócios a partir de casa. Poder fazer o que gostamos e fazê-lo a partir de casa, possuindo o espaço e o tempo, é o sonho de quase todo ser humano. De acordo com um estudo da Universidade de Stanford, nos últimos 10 anos, o número de proprietários latinos de seus próprios negócios cresceu 34% em comparação com o aumento de 1% no número total de proprietários de negócios em todo o país. Profissionais independentes, muitos deles ligados à indústria criativa ou culturais, tomaram a decisão de ser seus próprios patrões e adotaram a opção de trabalhar a partir de casa. O desejo, as ideias e a paixão para iniciar o negócio podem estar presentes. Mas, embora possa ser o sonho de muitos, requer disciplina e um roteiro que permita navegar com segurança em cada etapa para alcançar o sucesso. Especialistas dizem que um dos aspectos mais importantes ao iniciar um negócio é considerar fatores como custo, viabilidade, o impacto que o produto terá, o público-alvo e estar organizado e perseverante. Iniciar um negócio em casa não é impossível de ser alcançado. Entretanto, para consegui-lo, você deve ser claro sobre o que você mais gosta, ser responsável e ter uma visão clara do que você quer. Além do fato de que você se tornará seu próprio chefe, ter um negócio em casa reduzirá os custos, pois seu escritório é sua casa. Menos estresse porque não há pressão de um supervisor e isso também ajudará a estar perto de sua família, mesmo que você tenha que manter um horário de trabalho. Milhares de empresas que agora são gigantes empresas começaram de casa. Portanto, não desista e concentre-se no que você quer alcançar e trabalhar nele. Aqui estamos, né, Valéria? E para introduzir o assunto de hoje, temos conosco, através do Zoom, ela que já esteve aqui conosco em outro episódio, a Camila Granço. Olá, Camila! Tudo bem? Oi, gente, tudo bom? E vocês? Também, é um prazer tê-la novamente aqui conosco, nos ajudando. Obrigada por me chamar. Seja bem-vinda. Obrigada. E para começar, Camila, na matéria a gente viu algumas vantagens de empreender desde casa, mas você poderia citar algumas outras vantagens e também se há algumas desvantagens? Claro, na verdade, a principal vantagem e a principal desvantagem é que tudo depende do empreendedor. Então, quando a gente decide empreender,
a vantagem de flexibilidade de horário, de ser dono do próprio negócio, ser seu próprio chefe, mas ao mesmo tempo, você é seu próprio chefe, você é dono do seu próprio horário. Então, você precisa ter muita disciplina para conseguir equilibrar esse novo cenário em que você comanda tudo. Mas, ao mesmo tempo, assim, as vantagens, você tem o custo de operação, né, que vai ser sempre menor, você vai ter essa flexibilidade. E a principal desvantagem eu consideraria a incerteza, porque como depende só de você, você não consegue muito prever o que vai acontecer e você tem que estar sempre ali envolvido no negócio. Uhum. E Camila, a gente viu aí que com essa época, né, de pandemia, muitos negócios fecharam. Você acredita que com essa situação que o mundo viveu, né, abriu mais portas para as pessoas que começaram, né, que quiseram abrir negócios em casa, começar a empreender desde casa? Sim, na verdade, eu acredito que a pandemia ela trouxe dois grupos distintos. O primeiro foram as pessoas que realmente foram desligadas e precisaram se reinventar, achar um novo negócio, buscar uma nova fonte de renda. E isso, a urgência faz com que você tenha que ser criativo, né? Você precise realmente achar uma solução. E o segundo grupo, que eu acredito, é que a pandemia deu espaço para as pessoas começarem a buscar outros ramos para a vida deles, novos sonhos, porque você já não passa tanto tempo dentro do ônibus, dentro do carro, dirigindo, ou tão envolvido o tempo inteiro no trabalho. Então, você começou a ter um pouquinho mais de espaço para explorar os seus sonhos, a sua vontade e decidir o que você gostaria de fazer antes mesmo de se desligar da empresa que a pessoa trabalhava. Então, eu acredito sim que ficar em casa trouxe para as pessoas a oportunidade de pensar fora da caixa. Uhum. Sim, a gente vê, né, que várias pessoas começaram aí a sair adiante, a ter resultados financeiramente envolvido com alguma coisa em casa, né, e assim também conciliando o tempo com os outros afazeres. Sim, exatamente. E Camila, quais outras habilidades a pessoa tem que ter para começar a empreender desde casa? Por exemplo, eu quero começar um negócio em casa. Que habilidades, ou que competências eu devo ter para poder começar isso? Além das habilidades técnicas, né, que são envolvidas normalmente diretamente no trabalho. Então, se você é um carpinteiro e resolveu começar a fazer móveis, você precisa saber mexer com isso. Então, essas são as habilidades técnicas. A gente precisa pensar muito nas nossas habilidades e competências comportamentais, porque é necessário ter muita resiliência, é necessário entender que isso serão muitos altos e baixos, então não desistir é uma das primeiras habilidades que a gente precisa adquirir e trabalhar dentro da gente. E aí começa a nossa autoestima, a capacidade de lidar com outros, a perseverança, a capacidade de enfrentar todos os obstáculos que podem vir, porque normalmente quando a gente começa a empreender de casa, a gente empreende sozinho, né? Às vezes tem alguém da família que vai ajudando, mas essa resiliência, essa força de vontade, ela precisa vir de dentro e precisa ter muita clareza de que realmente os desafios vão aparecer e que a gente precisa ter essa força dentro da gente. Outra coisa muito importante é a criatividade e a capacidade de inovação, porque às vezes a gente fica preso no mesmo meio que a gente, se eu fiz assim até agora, está dando certo, vou continuar fazendo assim. Só que o mundo muda muito rápido, né? Então, dentro de casa, a gente não pode, apesar de a gente estar num ambiente muito seguro, num lugar que a gente se sente extremamente confortável, a tendência é que às vezes a gente esqueça que precisamos sempre estar em movimento, precisamos ser criativos, buscar inovação e estarmos abertos a aprender novas coisas. E quando a gente faz isso sozinho, a gente pensa, nossa, é muita coisa para aprender ao mesmo tempo, mas acaba sendo muito importante. Uhum. Não, isso é muito importante mesmo, porque às vezes a pessoa fica ali estacionada, não é isso daqui, e o mundo vai evoluindo, né? Todos os dias tem algo novo, principalmente internet, essas coisas. Todas as áreas, sim. Né? E sim. Quer concluir? Não, e é importante buscar essa informação também, porque às vezes os mais novos, as pessoas vêm de fora, trazem novidades, mas buscar a informação também é muito importante, estudar e se reinventar, mesmo que ninguém fale que precisa. Uhum.
E para você, assim, qual a melhor ideia para quem quer abrir algo assim desde casa, né? Seria alguma coisa que a pessoa venha inventar para poder produzir um lucro? Seria algo que a pessoa goste ou seria mais um lucro maior, né? Que desse mais resultados mais rápidos? Qual a melhor maneira? A gente no marketing fala muito sobre solucionar a dor do consumidor. E essa dor não é física, né? Não é aquela dor que você toma um remédio. É, na verdade, começar a analisar os problemas das pessoas. Então, às vezes, na comunidade que você vive, na escola das crianças, na academia que você vai, você começa a perceber a mesma reclamação, a mesma situação que se repete várias vezes. Então, essa é uma dor que, às vezes, você consegue solucionar através de um negócio que você cria. Então, eu vou dar um exemplo que faz muito parte da minha realidade. Eu sou mãe, minha filha tem 2 anos, e uma das maiores dificuldades de uma mãe é fazer amizade com mães que moram perto, que têm os mesmos hábitos, os mesmos gostos. Então, recentemente eu descobri um aplicativo que é como se fosse um dating app, mas é para mães. É para você conectar mães que tenham crianças da mesma idade, que moram na mesma região, e dessa forma você começar a gerar uma conversa e começar a gerar amizade para essas mães que às vezes se sentem muito solitárias. Então, alguém genial pegou uma dor muito normal de toda mãe, de que não tem, às vezes, não tem amigas, ou dificuldade de fazer amigos, ou de se reencontrar socialmente depois da maternidade, e criou uma forma de solucionar essa dor. Então, empreender, ela é isso. Você pode sim pegar algo que você já é bom, você pode sim pegar algo que você já domina, porque isso não é o problema, mas é sempre importante pensar em como o que eu sei soluciona o problema de alguém, soluciona a dor que a sociedade precisa solucionar. E pode ser algo muito pequeno. Às vezes a gente acha que a nossa habilidade não é necessariamente importante. Mas se você sabe o problema que você vai solucionar, ela é importante, porque mesmo que você ajude uma pessoa, você já ajudou alguém e você já transformou a vida daquela pessoa, seja através de um serviço, seja através de um produto que você vende. Então, é sempre isso, é pensar em como eu posso transformar a vida das pessoas através do que eu gostaria de fazer. Seja algo que eu preciso estudar mais e aprender sobre, e algo diferente, ou seja algo que eu já sei fazer e que eu descobri ali que o que eu sei fazer, se eu fizer do jeito A ou do jeito B, resolve o problema de alguém e facilita a vida de alguém. Tá sensível à necessidade daquela sociedade na qual você está, então, né? Isso, exatamente, porque quando a gente começa, depois que a gente começa a empreender e começa a conversar sobre o que a gente faz, a gente começa a perceber que as pessoas elas têm problemas muito similares e às vezes a gente consegue resolver esses problemas com o que a gente faz, seja através de passar informação, seja um produto, seja um serviço, na verdade aprender a escutar o que o mundo ao redor está te falando, a forma como as pessoas estão se comportando, e dessa forma você consegue estabelecer uma linha de raciocínio para o seu negócio. Legal, uma boa dica, né? Observar ao seu redor e com certeza vai surgir uma ideia aí. E Camila, existe um plano para a gente começar esse empreendimento? E como seria esse plano? Por onde começar? Como boa administradora, é sempre um plano de negócios, né? O plano de negócios, ele vai colocar no papel tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você idealiza. Então, porque às vezes você não tem o capital para começar e você precisa convencer alguém a investir no seu negócio. Porque muita gente tem muita ideia legal, muita gente tem muita ideia que vai solucionar muitos problemas, muitas dores do consumidor final, mas ela não tem aquela injeção de capital de início. Então, o plano de negócios vai fazer o quê? Descrever toda a sua ideia, vai colocar no papel tudo que precisa para começar, qual é o investimento, o quanto vai gastar, quanto tempo essa pessoa vai demorar para desenvolver a empresa, em quanto tempo a empresa você espera que dê retorno. E no que você coloca tudo isso no papel, é interessante também que você consegue visualizar próximas etapas. Então, a primeira etapa é montar esse plano de negócios, a segunda etapa é realmente de 1 a 10, o que é mais importante, tudo que eu preciso para começar o meu negócio.
e dessa forma você consegue seguir essa linha de raciocínio e dar um pontapé inicial no seu negócio sem ficar afobado, atrapalhado, e entendendo como que as coisas vão se desenvolvendo, principalmente quando você chega na parte burocrática, né, de realmente abrir a empresa, entender os impostos e entender como que esse gerenciamento funciona. Uhum. E dá uma dica assim pra gente, né? O quão importante é a identidade visual e para quem está empreendendo desde casa. Desculpa, eu não ouvi. Para você dar uma dica pra gente, o quão importante é ter uma identidade visual para aquelas pessoas que estão com esse empreendedorismo desde casa, né? Como elas podem ter mais ideias? Tá, entendi agora. A identidade visual, ela é como se fosse a Photo ID da sua empresa. Então, é aquela imagem que você não precisa falar nada e você já falou tudo. Porque as pessoas começam a entender as suas cores, começam a identificar a sua logo, começam a reconhecer você por onde pelos canais de comunicação que você usa. Então, a gente fala, vou dar exemplos grandes, mas é porque para ficar mais óbvio. Então, a gente tem o sushi da Nike, né? Você não precisa escrever Nike. Na hora que você olha, você sabe o que aquilo significa. E é isso que você constrói com o tempo. Só que você precisa de uma identidade visual muito sólida, muito bem montada, pensada, para que daqui 2 anos você fale, nossa, preciso mudar tudo. E aí você está solidificando a sua empresa e precisa mudar toda a sua identidade visual, que as pessoas já se reconhecem naquilo. Então, é realmente o cartão de visitas, a identidade, a forma como todo mundo vai te ver e vai te reconhecer. E reconhecer a marca que você representa é muito importante, porque existem concorrentes, certo? Existem pessoas que vão fazer a mesma coisa que você, mas às vezes não vão fazer tão bem quanto você, ou o produto não vai ser tão bom quanto o seu. E elas não podem confundir, elas não podem achar que estão comprando de você e comprando outra coisa. Porque também, na hora que elas acharem que estão comprando outra coisa e for ruim, a crítica vai vir em cima de um produto que você nem sabia que vendeu. Então, a identidade visual é muito importante. Ela coloca você na cabeça das pessoas e faz com que elas te reconheçam e te respeitem e te indiquem também para as outras pessoas. Uhum. E fala muito, né? Às vezes, de repente, a pessoa ainda não comprou o produto, só está pesquisando, mas ali aquela marca dela fica gravada. Já fica como identidade. Agora, Camila, por exemplo, eu conheço uma senhora que ela começou a fazer bolos, né, para poder vender em casa e anunciar e tudo. E ela desistiu no meio do caminho porque ela disse que estava dando prejuízo, porque ela estava vendendo o bolo de um preço que não estava compensando o custo. Então, como precificar o produto? Como as pessoas poderiam ter uma ideia de como fazer essa precificação? A primeira coisa na precificação é a gente olhar o mercado. Porque nós temos, como ser humano, uma mania de achar que só porque eu estou começando eu tenho que cobrar muito barato. E se meu concorrente está cobrando muito mais caro, então eu vou cobrar mais barato para vender. E não é assim que funciona. Os preços acontecem, existem uma lógica na precificação, né? Não é, existem coisas que vão ser mais caras, existem coisas que vão ser mais baratas, mas a discrepância entre o mais caro e o mais barato, ela não existe uma discrepância, né? Ela não é enorme. Então, o mercado ele vai te dar o primeiro indício de como a precificação acontece. Então, essa é a primeira coisa. Você precisa saber como o mercado se comporta em todos os aspectos, né? A gente sempre precisa olhar o mercado para saber se eu estou de acordo com a expectativa do mercado, ou se eu estou muito acima, ou se eu estou muito abaixo. E aí você se ajusta. A segunda coisa é que a gente precisa saber calcular não só o preço, o custo do que a gente está fazendo, como a nossa hora trabalhada. Muita gente esquece. E aí vai calcular, por exemplo, no bolo. Eu vou calcular quanto que custa uma xícara de açúcar, quanto que custam 2 xícaras de farinha. Mas e o meu trabalho ali em cima? Né? E o tempo que eu fico cozinhando, o tempo que eu me dedico, o tempo que eu gasto vendendo, porque se eu estou vendendo, eu não estou fazendo. Se eu estou indo entregar, eu não estou fazendo.
E são essas variantes acabam que realmente, no final das contas, você fala assim, eu estou tendo prejuízo. Mas talvez, não necessariamente você esteja tendo prejuízo. É que o cálculo não foi feito considerando as variantes, os custos variáveis e os custos fixos. O fixo vai ser a luz a luz que você usou na cozinha, o gás do fogão, e aí também as pessoas consideram, eu estou trabalhando de casa, eu não tenho esses custos. Tem, então você vai dividir isso. Então, olha, 1/3 da luz da minha casa é usada no meu negócio. Isso precisa ser pago no final do mês. A internet da minha casa, que eu uso para usar o Instagram para divulgar o meu negócio, também precisa ser contabilizado. E aí você tem que colocar tudo isso no papel para saber calcular o seu lucro e o preço final. Uhum. E isso seria uma forma eficiente de fazer, né? Você teria mais dicas para dar para essa mulher que está em casa, está pensando em fazer algo desde casa, ou até mesmo já tem, mas ainda não está sabendo lidar em termos de gerenciamento financeiro, né? Qual uma forma mais eficaz para ela poder lidar bem com essa área? Anotar tudo. Porque, de novo, a gente esquece, só porque nós estamos em casa, nós esquecemos que tudo é um investimento dentro do nosso negócio. Então, a primeira coisa é ter tudo muito bem anotado, seja a forma que comprou na Dollar Store. Foi muito barato, mas isso é um investimento no seu negócio. Então, isso precisa estar muito organizado. A segunda coisa é entender o que significam retorno de investimento e fluxo de caixa. Porque entra outra situação em que, assim, nem todo o lucro do seu bolo pertence a você. Então, é preciso separar o retorno para investir no próprio negócio, o fluxo de caixa, porque se você não vender nenhum bolo, mas você tiver um pedido, você precisa ter dinheiro para comprar o ingrediente daquele pedido. Então, o fluxo de caixa é aquela gordura, aquele dinheiro do dia a dia que você tem para usar na sua empresa. E aí o lucro, ele é calculado em cima de tudo isso, mas se você não tiver tudo muito bem anotado, tanto o que você comprou para a sua empresa, quanto o que você vendeu, você nunca vai saber exatamente quanto que você está ganhando e o quanto, se realmente a sua empresa está valendo a pena. Então, pegar sempre pode ser uma planilha no Excel, pode ser um e-mail que você manda para você mesma, pode ser uma anotação no celular, no papel, mas é assim, comprou alguma coisa, deixou anotado, deu baixa, e aí você começa a ter todo esse equilíbrio, entender que, olha, minha empresa, para eu fazer um bolo, eu preciso de $12. Então, todo mês, eu preciso ter $12 na conta, porque se eu não vender nenhum bolo esse mês, mas eu tiver um pedido mês que vem, eu preciso ter pelo menos o dinheiro para fazer o bolo do pedido. Uhum. E quando você se organiza muito, muito, muito certinho, tem que ser, assim, é chato, é uma das coisas que eu menos gosto de fazer. Meu marido sempre me ajudou com isso, porque tem que ser bem cri-cri, tem que ser bem, assim, específico, mas é assim que funciona. É assim que vai conseguir, as coisas vão ficar muito mais claras na hora de trabalhar em casa. Não, e isso é muito importante, né? Porque a pessoa começou ainda pequeno, então ela já tem que ter uma visão no futuro, né? Tá pequeno, mas vai ser grande, então ela tem que ter essa disciplina, né? Sim. De fazer essa organização para que venha dar certo. E com tudo que você tem falado aqui, nós aprendemos que não adianta somente ter um dom. Por exemplo, a pessoa tem o dom de cozinhar e ela quer começar um negócio. Ela também tem que aprender a administrar, que é o que você nos está ensinando aqui, né? Precisa. E na verdade, a gente trabalha com muitas empresas que buscam a nossa consultoria justamente para tentar entender como organizar e começar uma empresa. E a maior dificuldade é que nenhuma profissão que não seja a profissão de administrador ensina como administrar. Então a pessoa, às vezes, um médico, ele não aprende na faculdade como que ele calcula o preço da consulta dele, como que ele coloca todas as variáveis, até o imposto. A gente não aprende sobre imposto e o quanto a gente tem que dar
como empresa para o governo. Então, é importante essa organização logo no início, para você saber também se programar e entender o que eu posso esperar do negócio que eu estou criando. Sim. Camila, a gente gostaria de agradecer muito as suas dicas. Eu tenho certeza que, né, Cíntia, as mulheres que estão assistindo, elas já começaram a ter uma ideia, como que a gente estava falando, que não é somente começar, tem que ter um plano de organização, tem que ter uma administração. Eu tenho certeza que você abriu os olhos de muita gente. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite, adorei estar aqui de novo e que vocês tenham uma ótima semana. Para você também, é sempre um prazer tê-la aqui. Um abraço. Obrigada, outro. Tchau. Tchau. E vamos agora para uma matéria e já voltamos. Essa pandemia e a clausura para a qual ela nos levou nos deixou com baixa moral. Mas se você pensa que nunca vai se recuperar e que só pode cair mais baixo, o setor de tecnologia pode servir de inspiração para que você avance. Para ser um empreendedor e desenvolver seu próprio negócio, você precisa de desejo, criatividade, talento, iniciativa e muito entusiasmo. Você não precisa de uma grande quantidade de dinheiro para investir. Lembremos que grandes empresas começaram dessa maneira, em casa. Este é o caso da Amazon. Seu criador, Jeff Bezos, começou na garagem da casa de seus pais com uma livraria online. E hoje, de acordo com a Forbes, ele detém o título de homem mais rico do mundo. Apesar do ceticismo gerado por uma livraria virtual há 25 anos, quando a internet não estava tão amplamente disponível, a empresa prosperou e se tornou o gigante que conhecemos hoje. Não é para nada que existem inúmeras histórias de empresas que começaram do nada, literalmente, e agora são consideradas as maiores do mundo. Muitas dessas histórias começaram em uma garagem e contam como uma pessoa teve uma grande ideia, mas não o dinheiro para fazê-la acontecer. Como apesar de todos esses obstáculos, eles conseguiram mostrar seu valor, conhecer as pessoas certas e fazer seu produto o mais amplamente utilizado. Da Microsoft, a Apple e ao Google, essas histórias nos mostram que nunca se deve desistir, que o talento e a escolha nestes casos provaram ser mais úteis quando andavam de mão dada. Portanto, a primeira coisa a ser posta de lado são os medos e as dúvidas. E lembre-se que se você não arriscar, você não ganha. Para dar continuidade a esse assunto de hoje, nós temos conosco aqui no estúdio a Ana Carolina Morim, que é agente de marketing digital especializada em empreendedores fora do Brasil. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada, fiquei muito contente com o convite. Sim. E tô toda aberta, podem me perguntar tudo, que eu posso responder tudo que vocês quiserem. Que legal, é um prazer tê-la aqui conosco. Fala um pouquinho, né, como surgiu aí a sua profissão. Vou contar super resumido. Vamos lá, não é bem uma novidade eu estar fazendo o que eu faço agora. Eu vejo muitas empreendedoras, mudei de carreira, a pandemia me trouxe isso. No meu caso, eu me formei em jornalismo e marketing no Brasil. Vim para o Canadá 13 anos atrás, fiz uma pós-graduação como designer. Sempre trabalhei como design gráfico no departamento de marketing e vendas. E eu falei, gente, eu sou uma designer muito vagabunda, porque eu preciso de propósito, isso aqui tem que vender, não adianta só fazer uma arte bonita se isso não vende. Então lá, há 13 anos atrás, já tinha essa regra de post com intenção, com estratégia, com marketing. E até outubro do ano passado, eu trabalhava em empresa full-time como gerente de marketing digital, eu já fazia isso há mais de 10 anos e falei, caramba, eu já estou atendendo gente por fora do meu trabalho, já faço no meu full-time, tá na hora de eu fazer para mim. E aí, finalmente, agora eu tô só tocando a minha empresa. Que legal, e se arriscou, né? Se desafiou, saiu ali da zona de conforto e foi por mais. Eu falo, por mais que eu já tivesse feito isso há 10 anos, estar fazendo por conta, são muitos desafios, porque gerenciar uma empresa não é só fazer a parte que a gente gosta. Se fosse só da mentoria, consultoria, fazer a parte legal, né, criativa, é muito além disso. O gerenciamento de tempo, de concentração, de impostos, enfim. Tocar uma empresa, né? Toda a parte burocrática, né? Nossa, respirar fundo, deixa eu respirar até para me concentrar. É a parte que eu tô ainda aprendendo como lidar,
mas longe de desistir. Isso aí não é uma opção, não. Tô gostando muito disso. É isso mesmo. Legal. E o que você diria para essas mulheres, né? Eu digo mulheres porque eu acho que o nosso público maior mais é mulheres, né? Que sim. estão em casa, estão ali pensando ou já estão empreendendo, né? Em algo, com a falta de recursos que elas não encontram tanto desde casa. Mas talvez que recurso seria isso? Eu acho que não é bem uma falta de recurso. Eu acho que talvez seja um bloqueio. Porque para você começar, você tem que dar um primeiro passo. Eu gosto muito de usar essa frase, antes feito do que perfeito. Se você for esperar ter tudo para começar, você não vai começar, porque você sempre vai encontrar um bloqueio. Entende? Eu podia não começar, falar, poxa, eu não tenho um estúdio, eu não tenho um office montado atrás, eu sento no meu sofá e melhor não fazer, não. Eu ia estar para trás até agora. Então, eu não sei se é uma falta de recurso ou é um bloqueio. Até vocês falaram no bloco anterior sobre, tem uma boleira, alguém que faz bolo. Qual é a falta de recurso? De repente, uma forma mais moderna, um ingrediente, começa do começo. Começa com o que você tem na mão, porque o progresso vem no movimento. O importante é começar, né? Começar. Não bloqueia, não tenha medo. E como se adaptar, né? Um negócio em casa, tem toda a estrutura que você falou de tempo, administrar o tempo, administrar também a atenção que você vai dar à sua família e tudo. Como administrar, como adaptar um negócio em casa? Olha, eu acho que para muitos, não só empreendedores, todo mundo, até com a pandemia, teve que se readaptar. E eu tive uma grande surpresa, eu me adaptei muito bem. Eu cheguei à conclusão que eu adoro ficar sentada na tela do computador. Porém, na minha área, eu falo com muita gente o tempo inteiro. Eu não paro de falar com as pessoas. Então, a minha dificuldade é, calma, não dá para eu colocar consultoria e mentoria o dia inteiro, porque eu tenho que sentar e trabalhar. Então, eu acho que a minha maior dificuldade não é em casa, é realmente administrar uma rotina de trabalho. Mas quando eu estou em casa, eu não olho a minha casa. Tem louça, tem coisa suja, tem roupa para lavar, tem criança que vai chegar de escola, tem marido que às vezes chega cedo. Então, o que você tem que entender é, eu estou no meu horário de trabalho. Porque se eu levantar para lavar a louça, eu não estou trabalhando. Então, a gente tem que ter, para mim, disciplina. Disciplina. E eu acho que eu sou muito chata nesse ponto. Não chata, mas funciona muito para mim. Ser disciplinada e ser organizada, independente do que está em volta. Porque ou você vê casa ou você trabalha. Sim, saber separar as coisas. Isso, pelo menos no meu horário de trabalho, né, eu tenho que montar o meu escritório e agora eu estou trabalhando, independente se eu estou voltando da academia, às vezes eu estou já no horário de trabalho, voltando da academia, então eu estou ali no meu telefone, eu estou com o recurso que eu posso, eu estou tendo reunião, porém não estou toda montada para fazer vídeo no Instagram, né, gente? Mas já comecei. Legal ter essa disciplina para que a pessoa também não venha se acomodar, né? Tô em casa, então eu vou arrumar a casa, lavar os pratos, pegar menino e tal. E assim não vai rolar. E em casa é muito tentador. Até eu falo que eu tenho mais fome em casa, porque às vezes você tá desconcentrado e fala, vou fazer um petisco para eu comer. Aí você bota um negócio, agora eu vou fazer um café. Peguei um café, agora a louça. Então é concentração e disciplina mesmo. É entender que aquilo ali é o seu trabalho. Para não perder o foco. Isso aí. E qual a importância do network ao empreender desde casa? Gente, dentro e fora, eu sou a rainha do networking. Você vive sem pessoas? Eu não vivo sem pessoas. Não só o meu trabalho, mas para todo mundo. Eu tive até hoje de manhã uma ligação com uma empreendedora, uma mulher poderosa, e a gente contou exatamente disso. Eu posso contar com você? Você tem alguém que você possa indicar, conhecer, fazer essa rede. Eu acho que é importante para todo mundo, não só em casa. Eu acho que em casa não é um impedimento para você. Eu não tenho networking porque estou em casa. Não, calma aí, vamos conversar. Você não tem networking porque você não está conversando com ninguém. E eu trabalhando na área de marketing digital, especialmente com social media, a maioria das pessoas vem, eu não tenho engajamento. Eu te pergunto, mas você está engajando? Você está conversando com todo mundo? Por que alguém vai comentar ali no seu conteúdo se você não fala com ninguém? É verdade. E ainda mais nós que estamos em um país diferente, se a gente não se conectar com outras pessoas, às vezes da mesma cultura, ou que têm os mesmos interesses, né? A gente não vai conseguir criar essas conexões e poder, como empreendedora, vender um produto, né? É isso, eu acho, não só como empreendedora, mas na sua vida. Você busca ali o que te tem interesse. Não sei, eu adoro lifestyle, academia. Então, quando eu cheguei no Canadá, deixa eu entrar numa academia, porque eu vou começar a pegar língua, eu vou conhecer gente, veja uma coisa que você gosta. Comecei a fazer um curso gratuito de softwares de design. Quando eu cheguei há 3 anos atrás, eles riram da minha cara, porque o software do Brasil não é o software daqui. Mas foi a maneira que eu estava me aculturando, que eu estava fazendo networking, que eu estava aprendendo. Então, para mim é válido em qualquer momento, em casa ou não.
E como avaliar o sucesso de um empreendimento em casa? Vamos lá. Você não tem mais tempo de fazer sozinho e precisa de equipe. Hoje eu tenho 2 equipes que me ajudam, porque sozinha não dá. Eu acho que isso é sucesso, né? Quando eu falo assim, não dou mais conta, não consigo. Então, vamos subir um degrau. É um não consigo que a gente pensa, não ruim, que eu não vou conseguir, mas se eu não tiver ajuda, eu não subo. E isso, para mim, foi um ponto crucial, porque lá atrás eu já fazia freelancer, já trabalhava por fora e eu tinha, eu não vou confiar em outra pessoa porque a outra pessoa não vai fazer melhor que eu. Eu tinha muito isso e hoje eu entendo que se eu não tiver outras pessoas, eu não cresço, a outra pessoa não cresce. Então eu ainda estou aprendendo e quero ainda aprender mais, né? A estar lidando com profissionais para estarem crescendo e eu crescendo também. Então acho que esse é o ponto de como que está tendo sucesso. Não dou mais conta. Saber demandar também, né? Também. Legal. E como perceber a hora que já é o momento de expandir fora de casa? Não sei ainda. Mas eu vou te confessar que eu amo poder estar em casa, é muito conveniente. É como eu falei, às vezes eu estou chegando da academia, eu já estou trabalhando. Imagina se eu tivesse tendo que me arrumar e aí sim para um office. Eu não sei, vai crescer muito a minha empresa, eu preciso. Então eu não sei responder ainda. As minhas equipes são todas remotas, não tem a necessidade de encontrar. Tipo, a gente pode fazer videocall em qualquer momento. Os meus clientes também estão localidades e países diversos mais ou menos, né? Eu ia chamar rota de país diverso. Mas não. Mas eu não tenho essa necessidade de estar encontrando. É claro que o encontro pessoalmente é muito gostoso. Mas até então, meu plano é em casa. E você falou muito sobre o seu foco dentro de casa para não se distrair com as coisas que você tem que fazer, porque sempre tem algo para fazer em casa. Mas no começo você enfrentou esse tipo de problema, tipo com a sua família, você tem filhos? Tenho. Então, Tenho com seus filho. filhos. Eu faço assim, ó. Mas é que eu sou a rainha da rotina. Eu sou muito disciplinada, até demais comigo. Eu preciso aprender a ser um pouco mais flexível. Então, se eu coloco na cabeça, esse é o meu horário de trabalho, ninguém vai me tirar aquilo. Se você tira minha atenção, eu vou ficar brava com você. É claro que não é tão fácil. Tem vezes que a gente está com tanto cliente que quer responder, mas tem que trabalhar, tem que ver a burocracia, respirar fundo, um de cada vez. Eu gosto de listar as minhas tarefas diárias, vamos dizer assim, ter a minha prioridade, mas se eu for ver meu dia, eu vou ter, 10 tarefas, eu não vou preencher, eu não vou conseguir completar todas. Então, respira fundo e entende que é um passo de cada vez. Deixa eu realizar isso aqui. Beleza, check. Próximo, é isso aqui que eu tenho que fazer. E eu tô falando de trabalhos mais complexos e até responder um e-mail. Porque às vezes a gente ouve uma ligação que você tem que fazer e fala, poxa, que cara chato, nossa, não tô afim. Ou alguma coisa de casa, mas tem que ligar para conta de gás. É uma ligação que você fica enrolando. Então eu vou, check, um passo de cada vez. E você falou aí que às vezes é bom, né, encontrar com as pessoas que você trabalha, mas não tem muito isso. E às vezes bate assim aquela solidão, aquela coisa de que, eu queria ver pessoas hoje. Olha, do jeito que eu falo, eu fico exausta no final do dia, porque encontrando ou não, eu falo com pessoas o dia inteiro, não falando, mas digitando, resolvendo. Normalmente no final do dia eu tô muito cansada. Eu amo encontrar as pessoas, mas eu acho que a gente que tem que fazer isso acontecer, sabe? Eu trabalho com pessoas, independente de, é digital, é através de uma máquina, somos todas pessoas, é vender para pessoas. Então eu tô ali conectando 300% do meu tempo. E eu adoro. E hoje em dia, né, tudo online, praticamente, se a gente quiser, a gente nem precisa lidar com ninguém, porque tudo a gente resolve. Hoje o online é o seu business card, é a sua vitrine. Todo mundo vai perguntar, eu falo assim, se você quiser ir num brunch na esquina, você vai abrir seu Instagram, brunch, não sei, Downtown Toronto. É verdade. Então, se você estiver fora, você tá perdendo menos um espaço que você pode estar se mostrando, né? E tá vendendo, aparecendo, conectando. É verdade. E você daria alguma dica para aquela mulher que está em casa e que se sente assim, né? Talvez não reaja assim com muitas pessoas, não tenha muitos ciclos, né? Para poder estar falando como o seu trabalho, que é diferenciado porque está sempre envolvido com pessoas. Isso. Mas é aquela que fica mais retraída e se sente só, né? E às vezes até pensa em mudar, de não trabalhar mais em casa, não empreender. Tem alguma dica? Tem uma regra, praticamente uma ordem. Eu tenho clientes que têm uma profissão um pouco diferente, um nicho variado do que o meu. Então é o seguinte, você vai pegar um dia na semana e vai fazer alguma coisa para você. Vai no cafezinho que você gosta, vai comer uma fatia de bolo, vai chamar uma amiga.
Ah, Carol, mas isso é muito bobo. Não, não é bobo não, porque se a gente vai acumulando esse sentimento, a gente fica estafado e a gente pifa. Como você quer tocar um negócio se você não está conseguindo se organizar como pessoa? Então, para mim é muito importante ver o seu lado pessoal. Deixa eu entender um pouco da sua rotina, o que está faltando aqui. Eu tive a minha mentorada, ela estava falando que mas eu não vou conseguir. Eu falei, mas por que você não vai conseguir? Ela estava com tanto cliente que ela não dava conta. Eu falei assim, o seu cliente não vai morrer se você tirar mais um dia de folga, porque isso aqui é crucial para sua empresa. Você precisa desse dia para estar produzindo as suas coisas, para estar, de repente, indo tomar um café na esquina, para estar respirando um ar. E aí ela mandou no mesmo dia, já tirei o meu dia, olha aqui como clareou e como eu pude produzir mais. Então, a gente cuidar da gente é o conselho número 1. A maioria das vezes, eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar. Cuida de você primeiro. Não, é muito importante. Você falou da disciplina e isso inclui também na disciplina, né? Se cuidar. E a burocracia para você abrir um negócio sozinha, em casa, é muito grande, por exemplo, aqui no Canadá? Olha, para uma pessoa que trabalha com a área criativa, a burocracia é um terror. Mas então, eu tenho um auxílio de profissionais da BRS Solutions, das meninas, eu chamo ela de meninas. Elas são fantásticas e elas estão me ajudando, me ajudaram a abrir empresa com taxa, estão fazendo as minhas taxas. São muitas papeladas que eu acho assim, eu posso fazer sozinha, eu posso aprender. Mas certamente eu vou sair perdendo porque eu não tenho esse conhecimento e esses profissionais vão ter esse conhecimento para estar auxiliando. Então, a minha recomendação, que não sou a rainha dos números ou das burocracias, tenha algum profissional para estar te auxiliando, porque são muitas informações. E estar atento a estar recolhendo essa coisa com taxa, né, de fazer o seu imposto todo ano, o que você pode colocar que foi gasto da empresa, o que não foi, são detalhes que às vezes passam despercebidos, mas muito importantes para a gente poder ter um gerenciamento estruturado e sólido de uma empresa. Sim. Então, estou no comecinho, mas estou aprendendo. É porque não é apenas um dom, né? A gente tem que lidar com coisas que a gente não gostaria de lidar. Eu conto assim, é o dom de correr atrás. É verdade. Esse eu sou boa. Que recursos podem ajudar alguém pensando em empreender? Como assim recurso? Assim, se no Canadá, por exemplo, que a gente está aqui no Canadá, se existe algum benefício que o governo dá para quem está querendo começar a abrir um negócio mais pequeno, em casa, existe algum recurso? Eu falei que eu estou começando. Eu tenho, o que eu sei é que você abre uma conta no banco, uma conta de business, o banco já te auxilia. Não sei se no governo não posso responder isso de auxílio agora. Porém, o recurso principal não desiste, vai, não vão ser todos os dias bons, não são todos os dias só o trabalho que você faz ou quer. Tem muito da parte burocrática, muito da parte de não vai sair como planejado, às vezes você planeja o seu dia, sai completamente do avesso. E vamos embora, um dia após o outro, um plano de cada vez, senão não acontece, né? É porque é diferente que quando a pessoa está trabalhando para alguém, né, numa empresa, ela já está com aquilo ali garantido, ela você sabe. Não se preocupa. Você sabe que no final daquele dia você já fez aquele seu dia, aquelas suas horas e tá tudo certo. E foi muito interessante você falar. Eu moro aqui vai dar 13 anos, eu trabalhei com empresas canadenses 10, 11 anos e é muito diferente a pegada, assim. Brasileiros, portugueses, a gente tem, eu falo que a gente é selvagem na venda e no digital. O pessoal daqui é um pouco mais tranquilo, de repente por ser um país mais democrático, pela cultura. Então, é muito difícil você adaptar também. Aqui você falou, você já tem o garantido. E o pessoal daqui tá tudo bem, já tem garantido, deixa, daqui a uns meses a gente faz. Eu falo, oi, deixa o quê? Vamos resolver, vamos acontecer, tá aqui na boca, vamos pegar a tendência. É muito legal, né? Esse é o espírito empreendedor, né? Eu acho que sim, acho que foi o motivo, assim, eu preciso fazer para mim, porque eu já tô ficando frustrada dentro de uma empresa que eu não posso estar fazendo e acontecendo e crescendo, não tava vendo mais sentido naquilo. E fácil não é, não é? Não é. Nada é fácil e ainda mais sair da sua zona de conforto, mas é correr adiante. Mas é possível. É possível. E que conselho você gostaria de dar para as mulheres que nos estão assistindo e que estão com medo de começar a dar esse primeiro passo? Mulheres, eu tenho medo todos os dias. Todos os dias eu acordo, ai meu Deus do céu, tô fazendo a coisa certa, mas agora eu gostei da brincadeira. Então eu acho que o conselho é antes feito do que perfeito. Começa,
Eu já falei aqui no início, o progresso você vê no movimento, de repente você planejou fazer de um jeito e entendeu que de outro jeito você cresce melhor, o posicionamento, a maneira que venda. Então, começa. Dá o primeiro passo. Isso. E se for no digital, você já fala comigo. Sim, se precisarem, né, dessa assistência, temos aqui ela muito bem instruída para ajudar. Sim, muito obrigada, Ana Carolina, pela sua Muito presença. obrigada, eu fiquei prazer. muito contente. Tomara que eu tenha ajudado muita gente. Sim, Com certeza. palavras. E a gente espera contar com a sua participação em futuros programas falando sobre o mundo digital. Já tô com a roupa de ir, me chamando. Muito obrigada. Obrigada. E aqui ficamos, vamos para o nosso testemunho, já voltamos com o nosso momento Rompendo o Silêncio. Meu nome é Sueli Benvenuto, sou empresária. Minha vida se iniciou muito cedo, com 8 anos de idade. Eu me vi num lar onde não tinha condições nenhumas assim, financeiras, nem eu, nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós éramos bem novinhas ainda, minha irmãzinha tinha 1 ano de idade. Passamos por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que todo ser humano precisa ter, a gente não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão, em cima de um tapete, um edredom, porque nós somos em 6 mulheres e um homem, né, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim, as telhas voavam, ficava 3 a 4 meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em 2 empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que eu poderia fazer. E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair daqui com meu diploma e eu vou arrebentar, né? Só que pelo contrário, eu acabei entrando numa multinacional, conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa, toner de impressora. Aquilo para mim é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim, porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas, para poder estar ali trocando toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas eu não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na telha. Um dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover e a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou. E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva, ir atrás do pedreiro para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei, eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar firme com Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar, eu fui muito sincera com Deus, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar minha vida. Porque não é possível. Tudo que nas forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede, falei, não é possível, eu vou no teu altar, eu vou fazer isso. Só que se eu não ver também isso acontecendo, só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver quem sou eu, então. Porque foi bem assim, eu estava tão revoltada naquele dia, e eu fui para a igreja no domingo, peguei o envelope, fui para o altar e falei com Deus. E aí quando eu desci do altar, eu já estava mais tranquila. E aí eu fui continuar, minha vida até então não tinha mudado. Eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa Deus falou comigo. Ele falou assim, você está sofrendo porque você quer. Porque a ideia eu já te dei. Agora você tem que tomar essa atitude. Você precisa de um computador e de um telefone. Eu falei, mas eu vou abrir aonde? Esse serviço é muito específico. Na sala da casa da sua mãe. Periferia do estado de São Paulo. Numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro, onde o gato miava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando, como é que faz? E aí no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa 1h da tarde, 1h30 da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus.
Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com 3 meses já tinha o meu primeiro escritório. Eu abri no Paraíso. E foi muito legal, assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio 2 no Brasil, veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris. Comprei meu apartamento do jeito que eu queria. Comprei diversos carros. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida. Tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar. Ele mudou todos os aspectos da minha vida. Todos. Eu não tenho, na minha vida eu não tenho nenhuma lacuna aberta. Todas as lacunas Ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia. Porque Ele é tão grande que se eu falar assim que Ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante. Porque eu acho que muito mais tem para Ele fazer. A palavra de Deus é o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver ela. Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, Ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo. Que bacana, né, Cíntia? Você vê que quando ela colocou, né, nas mãos de Deus, quando ela ouviu a voz de Deus e obedeceu, as coisas começaram a mudar, né? Exatamente. E eu tinha separado até um versículo aqui, Valéria, que em Lucas 14, 28 fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem para ver se tem com que acabar. Ou seja, quando se tem um planejamento, você tem ideia, a gente falou do empreendedorismo, né? Se você tem essa ideia de empreender, então antes de tudo, a gente viu aqui que tinha várias dicas, né? Informações que as profissionais deram, mas antes de tudo, você tendo essa base, buscando como essa moça do testemunho, no Senhor Jesus, de como fazer, então você vai fazer o que está escrito aqui em Lucas. Você vai sentar, vai planejar, vai fazer os cálculos e vai buscar essa orientação, essa inspiração no Senhor Jesus. E aí não tem como dar errado, né? Sim, porque dele provém toda a fonte de criatividade, de inspiração, como você disse. Então, a pessoa começar sozinha ou a pessoa começar com a direção de Deus faz toda a diferença. Completamente. Uma coisa é você estar em casa e eu vou querer empreender isso daqui. E às vezes não dá certo, a pessoa se frustra e não quer mais continuar com aquilo, até tenta, investe tantos dinheiros, mas não tem o resultado financeiro, o retorno que ela gostaria. E o que falta não foi a falta de talento dela e nem a falta de recursos, mas sim a falta do alicerce, que é o quê? Buscando no Senhor Jesus essa orientação, e assim Ele vai dar as coordenadas certas, né? Então, nesse exato momento, gostaríamos de fazer uma oração por você. Você que está em casa, está pensando o que fazer da sua vida financeira, que já vem dando errado, já tentou de um jeito, tentou de outro e as coisas não vão. Ou de repente você está aí e está desempregado, não está trabalhando, está passando situações complicadas financeiramente e só precisa de quê? De um trabalho ou de uma ideia, né? Porque se você tem uma ideia agora, tudo pode mudar. Mas antes de tudo, vamos buscar no Senhor Jesus para que Ele venha inspirar você de alguma forma e lhe conduzir ao caminho certo, para que assim você venha sair adiante da sua situação atual. Então vamos orar, Valéria. Senhor Jesus,
Nós nos colocamos aqui, meu Pai, para orar, meu Deus, em favor dessas pessoas que estiveram conosco, meu Pai, nessa programação. Pessoas essas, meu Deus, que de repente estão passando por situações, meu Deus, difíceis econômicas, meu Pai, que já não tem, meu Deus, como sustentar a casa. Esta mulher, este homem, meu Pai, que seria o cabeça da casa, já não tem mais como, meu Deus, sustentar a sua família. E por isso, meu Pai, já pensaram em desistir, em largar tudo, em dar cabo da própria vida, por causa das perturbações econômicas, meu Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, pela vida dessas pessoas, que nesse exato momento o Teu Espírito, meu Deus, possa invadir a cada casa, meu Pai, a cada lugar, meu Deus, onde está passando essa programação, meu Deus, e que o Senhor, meu Pai, venha inspirar, meu Deus, essas pessoas, inspirar com uma ideia, meu Deus, para que elas venham colocar em prática e que venha dar certo, meu Deus, e elas possam ver que consultando ao Senhor, meu Pai, não tem como dar errado, não tem como nada dar errado quando a consulta é feita ao Senhor, meu Pai. Muitos já bateram em várias portas, já procuraram em outros tipos de consultas, mas sabemos que é em vão. É em vão porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o que pode tudo. E eles consultaram a lugares errados, meu Pai. E agora eu te peço que o Senhor, meu Deus, venha inspirar essas pessoas e eles possam ver, meu Pai, que quando consultamos ao Senhor, o Senhor dá a direção certa, o Senhor conduz ao caminho certo, meu Pai, fazendo com que essas pessoas venham ser abençoadas financeiramente, assim também como todas as áreas de suas vidas, na saúde, na vida familiar, no casamento, meu Pai. E a gente sabe que quando a vida econômica vai mal, meu Deus, muitas áreas da vida vai dando errado também, como o casamento, até mesmo a saúde. Que o Senhor venha restaurar, meu Pai, essas casas, meu Deus, esses lares, meu Deus, essas vidas, essas pessoas. Restaura, meu Deus, porque o Senhor tem poder para isso, meu Pai. Assim eu te entrego a vida de cada um em Tuas mãos, com a certeza, meu Deus, que o Senhor tocou, que o Senhor deu essa ideia, meu Deus. E assim essas pessoas possam, meu Deus, valorar, meu Pai, a Tua palavra, valorar, meu Deus, o Senhor Jesus, e sabendo que só o Senhor é Deus e pode tudo, meu Pai. Te entrego tudo em Tuas mãos, meu Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim chegamos ao fim de mais uma programação, desse programa muito legal, proveitoso. Valéria, sim, ajudou aí o pessoal que está em casa, que está buscando essa ideia. E fica aí, né, a dica maior. A ideia quem dá é o Senhor Jesus, sim, né? Quando consultamos a Ele, Ele vai inspirar você ao caminho certo. E a pessoa pode ter muita condição, ter todas as condições do mundo para empreender, mas sem fé, ela não vai chegar onde ela quer chegar. E você, pelo contrário, pode não ter condição nenhuma, pode nem saber por onde começar. Mas se você tem essa fé, Deus vai te mostrar o caminho, vai te mostrar os passos, por onde você tem que ir e você vai ter sucesso. E não é difícil. Quando o Senhor Jesus mostra, Ele guia certinho, né, Valéria? Sim, e dá certo. Dá certo. Então, nós deixamos aí o convite para participar aqui na 2420 da Dufferin Street, domingo, às 9 da manhã em português, às 10... Às 10 horas no inglês e às 9h30 em espanhol. Sim, então, tem para todo mundo. Sim, vocês são nossos convidados. E não deixe de nos acompanhar nos próximos episódios. Fiquem ligadinhos e até a próxima. Vai!